Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Café com História. Eu sou Pedro Abreu, criador desse espaço que visa proporcionar conhecimento, entendimento para justamente compreender o nosso presente através dos fatos históricos, os seus desdobramentos, os seus desenrolares, as suas nuances, as suas singularidades e também as suas dualidades. Né? A história é um elemento que muitas vezes se tem como algo provado, que não há argumentos, mas algo provado e que não há argumentos podem se modificar com interpretações do tempo e esses argumentos com novas perspectivas deste mesmo fato podem criar narrativas visando diversas pretensões de ambos os lados, né? Seja de lados políticos, de intenções, de formação, de propósito, de criação de sociedades, enfim, diversos motivos. Como nós falamos no outro vídeo, né, nós estávamos tratando da família real portuguesa, sua chegada no Brasil em 1808, uma viagem que durou cerca de 3 meses. Entretanto, fizeram uma escala em Salvador, Bahia, porque a embarcação ali na costa do Nordeste brasileiro sofreu uma tempestade e toda a comitiva real teve que aportar em Salvador, foram recebidos na colônia, né, na capitania da Bahia, em Salvador, nossa primeira capital. São recepcionados, né, toda a comitiva real, incluindo Dona Maria II e Dom João VI, aportam lá na Bahia, fazem uma paragem, um descanso, são recebidos, etc. E seguem para o Rio de Janeiro, levando aí em torno de 20 dias para chegar e aportar na Baía de Guanabara. Certo? Nós vamos dar continuidade, como eu havia prometido para vocês, neste assunto, mas antes de a gente dar sequência no nosso tema de hoje, gostaria de fazer uma indicação para os senhores de um filme que está em cartaz nos cinemas, que eu tive o privilégio de assistir, chamado Ainda Estou Aqui, que conta a história do ilustre deputado Rubens Paiva, grande militante, né, de um lado, né, do espectro político, no caso de lá foi, né, membro do Partido Comunista Brasileiro, concordamos ou não com suas ideologias, né, concordamos ou não, né, com o lado político dessa figura, né, que marcou a história recente do Brasil. Ele, né, como todo cidadão, né, tem o seu direito de se expressar, de atuar na política, de militar nas suas causas. Isso que se espera, né, de um Estado democrático de direito, mas aí, neste filme, nessa história, conta aí a narrativa, a história de vida dele, que ele né, teve sua vida ceifada, né, pelos órgãos de repressão, né, pelos órgãos de inteligências do Exército durante o regime militar, né, lá em 1971. Então, seu corpo foi dado como desaparecido, né, como sua biografia fala. Esse corpo ele não é encontrado, né, deixa sua esposa, né, a Eunice Paiva, e filhos, órfãos de pai, né, um ser humano, indiferente do lado político que ele representasse,
né? Ele contestava essa forma de governo, ele contestava a forma como os militares agiam com os seus ditames, com os seus decretos. Temos que lembrar que Rubens Paiva ele desaparece em 1971, já em vigor do ato institucional número 5, né, o chamado AI-5, que bem posteriormente, depois que a gente entender o descobrimento do Brasil, entender o período histórico do século XIX, da família real no Brasil, do Império, da Primeira República, da Segunda República, do Estado Novo, nós chegaremos também no golpe de 64, né, chamado pelos militares da Revolução de 64, e também vamos nos aprofundar neste tema. Então, esse filme eu super indico, né? Não vou contar o final, né? Quero que vocês assistam, quero que vocês, indiferente do lado político, do espectro político, que assistam para conhecer e entender a nossa história, né? E com certeza, quem está no espectro da direita não vai concordar com o lado político que atuava Rubens Paiva, mas vai ter também um conhecimento da história do Brasil. Indiferente, o que importa é que se preserve, né, o Estado Democrático de Direito, e que essas pessoas em períodos de exceção merecem ser lembradas, merecem ser respeitadas como cidadãos que, por meio do Estado, por meio da arbitrariedade do Estado, teve sua vida ceifada, passou por tortura, passou, né, por ditames que não são oriundos e compatíveis com as ideias liberais, que já falamos do século XIX, e, assim, foram ceifadas pelo governo de exceção, por um estado de exceção. Isso ocorreu, quero deixar bem claro, eu repudio os estados de exceção, eu repudio as ditaduras, sejam elas de esquerda, sejam elas de direita. Não podemos criticar a ditadura militar apoiando ditaduras do espectro marxista, do espectro comunista, porque sairíamos também de uma maneira incoerente, né? Nós, como defensores de ideias republicanas, de ideias de Estado Democrático de Direito, né, devemos condenar veementemente toda e qualquer violação de direitos humanos, todo e qualquer tolimento da liberdade de expressão, toda e qualquer afronta à democracia, à Constituição, seja no campo da esquerda, seja no campo da direita. Todo extremismo vou usar uma palavra chula, burro. Todo extremismo é burro. Todo extremismo é incompatível e incoerente com a lógica, com o pensamento crítico, com as ideias de liberdade, de democracia, de direitos humanos, de conhecimento, de filosofia, da arte, da poesia, tudo que é mais belo. O estado de exceção é incompatível com essas ideias e devemos, sim, tomar posição nesse sentido, de condená-las. Tanto a extrema esquerda como a extrema direita são unas em um tolimento e uma limitação intelectual que sempre gerou ditaduras, arbitrariedades e formou uma casta de poderosos, sejam eles
maiores ou menores, sejam eles partidos ou monarcas, que, à custa de uma sociedade oprimida, usufruiu do poder. O nosso canal é de história, mas, como estudantes de história, precisamos entrar no senso crítico. Precisamos também tomar partido. Precisamos também formar a nossa opinião. Precisamos, com o conhecimento que adquirimos, entender os processos históricos e entender que nesses processos históricos existem vidas humanas. São pessoas, são seres vivos, são pais, são mães, são filhas, são tios, são avós. E, para darmos continuidade ao conteúdo, indico, assistam, né? Ainda Estou Aqui, um excelente filme nacional. Na minha perspectiva, ele é merecedor, né, do Oscar, está sendo indicado ao Oscar. E aproveitando que estamos, né, indicando filmes, gostaria também de indicar Adeus Lenin, um filme antigo, também alemão, muito bom, que vai tratar, né, da queda do Muro de Berlim. Excelente filme, eu assisti na minha adolescência esse filme, muito bom. Então é isso, né? Entendeu a sacada minha, né? Para não dar briga, né? Eu indiquei 2 filmes, um criticando a esquerda e outro criticando a direita. Então, sem que entrem nessa dicotomia emburrecedora e não analítica, né? Vamos condenar os 2 lados para deixar bem claro que esse canal tem lado, mas é o lado do conhecimento e não da ignorância. E precisamos também fazer essas análises, mas agora chega de falar de filme, vamos para o conteúdo, né, de hoje. O vídeo de hoje vai ficar longo, né? Geralmente a gente tenta resumir, mas eu precisava fazer esse adendo que era bastante importante, bastante importante. Filmes bons, filmes que tratam da história do nosso país, faz parte do nosso processo de construção de conhecimento e a gente precisa tratar deles com certeza. Então, como eu havia prometido para vocês, nós vamos dar continuidade então no processo da chegada da família real ao Brasil, né, 1808, né, período napoleônico, como eu já comentei, fuga pelo Rio Tejo de toda a comitiva real, com o aval dos ingleses, com a proteção dos ingleses, que vai ser aí, entre aspas, né, sempre com interesses aliados dos portugueses, e que vão, né, enfrentar Napoleão Bonaparte e vão vencer a guerra na Batalha de Waterloo. Dom João VI chega ao Brasil, faz a paragem dele com toda a comitiva real em Salvador, sua primeira estadia, sua primeira paragem, não porque eles queriam, não porque eles programaram, mas porque houve uma tempestade severa, né? Ali é uma região, né, do Nordeste, da nossa costa brasileira, bem grande, né, de possibilidades de temporais, de tempestades, de forças marítimas grandes, e eles pegaram, né, estavam sujeitos, eram embarcações, como eu falei no outro vídeo, pequenas, não eram caravelas, assim, navios tão grandes, né? Eram, apesar de
ter aí um número de cerca de 3.000 pessoas, né, em todas as embarcações. Era uma flagrata, né, toda a comitiva real, todo incluindo servos, oficiais, toda uma parte da nobreza, né, todo esse aparato, né, da corte estava ali nessa flagrata, e fora o que tinha nos navios, né, que havia livros, iguarias, né, alimentos, etc. Né, muitos estragavam, havia disputa nas embarcações e assim eram ambientes totalmente insalubres dentro das embarcações. Eram ambientes horríveis, né, horrorosos. Né? Vamos, navios tocados à vela, imagina a força abraçal que os servos, né, não os oficiais tinham vida boa, né? Os servos, né, os marujos, sempre explorados, né, sempre a casta ali mais baixa da armada, como se chamava, eram os marujos que aí sempre levavam a priori e tocavam, né, ali na parte baixa daqueles navios. Eram caravelas assim, que na parte inferior desses navios existiam assim fendas que havia uma espécie assim de umas toras e um remo, né, uma centelha de remos, e esses servos ficavam enfileirados nesse subsolo, né, num ambiente, um calor abafado, mau cheiro, aquilo misturava com mantimentos, um nojo. E aí tocavam, né, sem parar essas embarcações com as velas, porque, como eu falei, os navios ainda eram a vela. O processo da Revolução Industrial já estava bastante adiantado, estava em efervescência, e um fato interessante que a Revolução Industrial, como muitos pensam, não surgiu na Inglaterra, surgiu na França. É uma informação interessantíssima. Ela surgiu na França. Se cristalizou, né, principalmente que Londres era uma metrópole já nessa época, com mais de 1 milhão de habitantes, e como tinha uma força de trabalho expressiva, muito grande, né, era a maior metrópole da Europa, se cristalizou na Inglaterra, principalmente em Londres, mas o seu início se dá na França. Isso é um fator interessante. Além da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o seu início é francês. É uma coisa que precisamos deixar claro. Ok, então, apesar de estarmos ainda na Revolução Industrial, não há ainda, né, um desenvolvimento para navios à vela. Desculpa, por navios a vapor. Ainda é tudo muito analógico, tudo muito com base na vela e no remo. O a vapor ele vai se desenvolver já mais para a metade do século XIX. Então eles chegam no Rio de Janeiro, aportam, são recebidos e o que acontece? Nós vamos falar um pouco, né, disso a gente já tratou no vídeo, são recebidos, teve uma missa, né, e se instalam no Paço Imperial, mas o Paço Imperial é provisório, o rei não gosta, o Dom João VI odiou ficar no Paço Imperial, porque ele achava muito modesto, comparado, obviamente, com o Palácio de Queluzes. O Paço Imperial fica um casebre, né? Vamos ser sinceros. E aí que se tem a ideia de construir, né, o Palácio da Quinta da Boa Vista, que aí de fato vai se tornar
a sede oficial da monarquia do Brasil no Reino do Brasil, que ele proclama nesse período joanino, e com o Império vai se tornar a sede oficial do Império. Ali nasce, né, Dom Pedro II. Informações para a gente gravar. Dom Pedro I, ele é português, nasce no Palácio de Queluz. Dom Pedro II, brasileiro, nasce na Quinta da Boa Vista. Certo? Então, quais são as medidas, né, que marcam esse período joanino até o seu retorno a Portugal? Primeiro deles, ele abre o comércio brasileiro para o mundo, para o exterior, para as exportações. O Brasil era uma colônia, né, de povoamento e de exploração. Né? Tudo que era produzido em terras brasileiras era manufaturado e levado para a metrópole, para Portugal. Não havia nenhuma perspectiva de cultura, de educação, de saúde, de saneamento, de instalação e inserção industrial no Brasil e comércio exterior no Brasil. Não havia isso, né? Era unicamente uma colônia de exploração. Há, né, historiadores aí, pseudo-historiadores, pseudo-autores, que vão, né, tentar aí fazer uma ginástica mental, vão tentar contrapor, dizendo, não, havia ideia de nação, porque havia autonomia de certo sentido, porque a igreja criou santas casas, etc., e que de fato criou, mas não havia ideia de nação. Como eu falei no outro vídeo, não existia, apesar de o Brasil ser dividido em capitanias, capitania de São Paulo, capitania do Rio Grande do Sul, que era chamada de continente, capitania do Rio de Janeiro, capitania da Bahia, etc. Não havia a ideia de unidade nacional, não havia ideia do brasileiro, né, com o povo brasileiro unido, né, num sentido de pertencimento a uma nação. Não existia ideia de nação. Né? A única coisa que nos unia era o patrulhamento, né, das diretrizes da coroa e o idioma, né? O idioma dos lugares que já não eram mais ermos, que já eram colonizados. Era a única coisa que nos unia, e o Estado, que era de desbravação e exploração, principalmente com tropas no sul, né? Os tropeiros foram colonizando. Cristóvão Pereira de Abreu, por volta de 1833, passa na região dos Campos com suas tropas e desbravando e buscando, por um lado, dos jesuítas e da Igreja Católica, catequizar os índios e buscar, né, a sua inserção para o trabalho escravo, que vai ser abolido, né, esse trabalho escravo indígena, e aí toda essa mão de obra, na visão do Império, seria mais lucrativo, né, com o início dos tráficos negreiros, e aí toda a mão de obra escrava ela é substituída pelos afrodescendentes, pelos africanos. Essa vergonha histórica, essa mancha nojenta, horrorosa, asquerosa, que o Brasil carregou, carrega e sempre vai carregar, porque fomos o último país a abolir a escravatura nas Américas, algo vergonhoso,
e isso explica muito a situação social que o Brasil se desdobrou, né, neste processo aí do século XX, né? E é uma mancha que não vai ser apagada. E não pode ser apagada, precisa ser lembrada e combatida. Voltando para o assunto, então, como eu estava falando, o Brasil não tem essa perspectiva de exportação, de comércio exterior, de unidade nacional, de indústria, de universidades, de atividades e meios intelectuais, né, anterior a 1808. Não há nada disso. Rio de Janeiro, uma cidade grande já, mas socialmente, no sentido civilizatório, a gente coloca isso entre aspas sempre, porque o conceito de civilização é algo bastante relativo, totalmente à deriva, né? Apesar de que havia ali privilegiados da corte, né, de vice-rei e todo um aparelhamento, principalmente por ser aí a capitania mais expressiva, a ideia de saneamento no Rio de Janeiro, de cultura, de serviços básicos, de desenvolvimento industrial, não há nenhum. O que acontece quando o rei Dom João VI ele aporta no Rio? Primeira medida que ele toma, ele abre os portos do Brasil pela primeira vez para o comércio exterior e não mais para o transporte de iguarias e de mantimentos para a metrópole. Então, os portos do Brasil deixam de ser apenas uma válvula, né, uma ponte de mantimentos de todas as espécies, de produtos, de especiarias, de materiais assim, minerais, né, que servem aí muito para as construções, para a metrópole. E com esse decreto do rei, com a abertura dos portos, o Brasil ele entra no comércio exterior e o grande regulador nessa altura do comércio exterior é a Inglaterra, né? Principalmente na parte da cana-de-açúcar. A exportação começa a vingar, né, dentro da colônia. Fator importante que não podemos deixar de citar é a Inglaterra sanciona, né, suas primeiras leis proibindo o tráfico negreiro. O Brasil ele não cumpre, né, ele não cumpre, faz isso de forma clandestina. Mas a partir de 1830, né, já os elementos regulatórios, né, do Reino Unido começam a pressionar essa exportação de produtos, criando vetos, criando sanções econômicas, porque o Brasil ainda estava clandestinamente se utilizando do tráfico negreiro, essa coisa abominável, horrorosa, em que milhares de vidas de pessoas nesses navios terríveis que eram utilizados para o tráfico negreiro transportavam, né, tiravam dos seus habitats, do seu continente, e tempos e tempos de viagem, meses para a travessia, condições horríveis, eram massacrados,
eram torturados, tratados como animais. E até chegarem no Brasil, os que sobreviviam, porque uma boa parte desses escravizados morrem nas embarcações, não suportam as condições concernentes ali dentro das embarcações, sempre abarrotadas de escravizados. E aí, assim, média de 60%, né, de escravizados ali, 50% muitas vezes morriam. Sobrevivia muitas vezes nem 50% das pessoas ali inseridas, né, para chegarem no Brasil nessas condições terríveis, desnutridos muitas vezes, quando sobreviviam, para sim ter vergonhosamente suas vidas para sempre dilapidadas, né? Quando não conseguiam a alforria ou a fuga para quilombos, terem suas vidas destruídas pelo processo, pelo sistema escravocrata vigente vergonhosamente até 1888. Então, Dom João VI faz a abertura dos portos, abre o Brasil para o comércio exterior, para as importações e exportações, moderniza a capital Rio de Janeiro, tornando a capital com algumas referências já no sentido da educação. Ele cria, né, o Museu das Belas Artes, cria também a Biblioteca Nacional, funda o primeiro jornal impresso no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. Ele vai também decretar aí algumas leis que possibilitam a efervescência, na efervescência da Revolução Industrial, se formar já, se criar indústrias no território brasileiro, coisa que era vedado no período colonial, né? Então, pela primeira vez, temos os portos abertos, temos criação de jornal, criação de imprensa, com a Gazeta do Rio de Janeiro, temos a abertura, né, da Escola de Belas Artes, a criação da Biblioteca Nacional, temos também aí o princípio do desenvolvimento industrial, né? Obviamente, esse desenvolvimento industrial, principalmente na era do aço, né? É focado no aço no Brasil, porque a primeira coisa que vai, né, enfervecer no Brasil as construções de estradas de ferro já lá na segunda metade do século XIX, né? Então ele abre, né, a possibilidade, dois caminhos importantes para então colônia, que é o comércio exterior por meio do decreto da abertura dos portos e tirando o veto colonial e que impossibilitava, né, a criação de empresas, o desenvolvimento de indústrias nacionais, indústrias coloniais, né, porque ainda não somos uma nação nessa altura ainda, né, indústrias em solo brasileiro. E um ponto importante, ele vai criar a Academia Militar Real, escola de formação de oficiais, né, da Armada. A Marinha Brasileira, nessa altura, se chamava Armada, assim como a Marinha Portuguesa. A Marinha brasileira, no sentido, os oficiais, né, a Força Armada que ficava no território colonial, né? Porque, como eu falei, não existia ideia de brasileiro, porque não tinha ideia de nação, não tinha ainda a ideia de independência
e de um Estado-nação. Né? A gente está no período colonial. E aí existe esse processo de modernização, muito gradual, obviamente, muito lento. E uma coisa engraçada, né? Uma coisa que é uma informação importante. O Brasil, o Rio de Janeiro, não tinha estrutura nenhuma, assim, no sentido de hospedar toda a comitiva real. Não tinha, não havia isso. Então, os aluguéis no Rio de Janeiro, em 1808, com a chegada da família real, tornam-se muito caros, tornam-se absurdamente caros, e começa a ter atritos entre a própria corte, com alegações de que os nativos, né, o pessoal que estava, os moradores do Rio, estavam explorando com aluguéis altíssimos, né, em cortiços, né, muito cortiço, falta de estrutura total, né, e isso dá ali um rebuliço nesses primeiros momentos aí da chegada da família real. Então, são esses fatos assim mais marcantes dentro desse processo. Nossa, o vídeo ficou longo hoje, mas eram bastante informações e que eu tinha aí para passar para vocês. Aí encerra-se o período joanino, né? Acontece a revolta do Porto, né? Que é uma revolta de cunho liberal, que vai romper com o absolutismo em Portugal, vai ter uma reviravolta já na sombra da Revolução Francesa, e esse é o motivo que faz que Dom João VI, em 1821, retorne, né, com toda a família, toda não, né, grande parte da família imperial ao Reino de Portugal, a metrópole. E aí Dom Pedro I, já jovem, é nomeado aí príncipe regente, né, ele começa aí a se preparar posteriormente, né, no outro vídeo nós vamos tratar do processo de independência. Mas assim, o fator importante é destacar que o período joanino ele se encerra com o retorno da família imperial a Portugal por conta da ruptura do sistema absolutista com a Revolução do Porto de cunho liberal. Esse vídeo ficou longo, mas foi uma satisfação estar novamente com vocês aqui, compartilhar esses conhecimentos. Espero que sejam de grande proveito. Não esqueça de ativar o sininho, de curtir, compartilhar, compartilhar com amigos, com conhecidos, para que, mais uma vez, possamos abrir e desenvolver uma corrente do bem, a corrente do bem do conhecimento. Não há bem maior que tu possa fazer ao teu semelhante do que espalhar o conhecimento. Conhecimento liberta. Isso é bíblico. Sem conhecimento não há salvação. Longe de qualquer discurso religioso, mas conhecimento liberta. Salva-nos da ignorância. Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau.